Estamos aqui na Estação Litoral da Aguda, um equipamento de educação ambiental e de investigação ligado às pescas, à aquacultura e ao mar de uma forma geral. Existe um Museu das Pescas, que tem peças representativas da pesca local, mas também da pesca nacional e europeia, com coleções de armadilhas, por exemplo, de anzóis, de conchas e muito outro material. Depois temos uma sala com aquários, que é uma sala que representa a zona litoral da costa ocidental portuguesa, com as espécies mais representativas e que faz, portanto, um percurso, desde o aquário 1 até o aquário número 15, faz um percurso representativo do que é a nossa costa, desde a zona entre marés até uma profundidade de cerca de 30 metros. Temos ainda depois uma sala de exposições no primeiro andar, constituída sobretudo por umas peças em cerâmica colecionadas a partir de várias fontes em todo o mundo, umas esculturas que representam as artes de pesca de todo o nosso país e depois uma coleção de mudas de crustáceos e outros animais conservados, apanhados sobretudo na linha da maré. Estamos aqui na Praia da Aguda, uma praia do concelho de Vila Nova de Gaia, considerada uma praia mista. A zona de marés tem uma parte de rochosa e uma parte arenosa. Normalmente é uma praia que tem a sua maior riqueza biológica na parte rochosa, embora na zona arenosa também existam muitas espécies, que normalmente são aquelas que são mais penalizadas por episódios de poluição, porque vivem enterradas na areia e a areia funciona como um filtro da água e, portanto, tem tendência a acumular substâncias que são nocivas aos animais. De qualquer maneira, ainda existem muitos anelídeos e alguns crustáceos, animais da fauna típica das areias. Depois, na zona rochosa, podemos observar a zonação propriamente dita, embora a zona de marés seja composta por uma zona chamada eulitoral superior, uma zona média e uma zona inferior. E depois abaixo e acima dessa zona chamada também zona intertidal ou eulitoral, temos a franja sublitoral, que é uma pequena zona que só fica a descoberto nas marés baixas de águas vivas, e, portanto isso só acontece mais ou menos de 15 em 15 dias. E depois temos na parte de cima uma zona que é a franja litoral, que já pertence ao domínio do supralitoral e que é uma zona que normalmente fica sempre fora d'água, tirando realmente aqueles dias de marés vivas em que as ondas chegam a esse local, portanto molham esse local, mas depois durante 2 semanas sensivelmente essas zonas só apanham com salpicos de água. Mesmo aí vivem animais marinhos, animais que têm a capacidade de formarem casulos, de se revestirem com um gel, que vivem normalmente nas fendas das pedras ou enterrados na areia. Por outro lado, lá embaixo, na franja sublitoral, nós podemos, se formos lá à hora certa e no dia certo, podemos encontrar animais que normalmente são animais do sublitoral, animais do mar aberto, mas que de repente naqueles dias, durante alguns minutos, ficam praticamente a descoberto da água e são visíveis, por exemplo, polvos, sapateiras, santolas e muitos animais que já são do domínio do sublitoral. A Praia da Aguda, neste momento, é a última praia aqui do concelho de Gaia e das redondezas do Porto, onde ainda se pratica a pesca artesanal. Embora hoje em dia existam poucos barcos a fazer pesca artesanal, existem cerca de 5 a 6 barcos registados. Já chegou a haver aqui mais de 70 barcos registados em meados do século XX. É uma atividade que está em extinção, mas que ainda hoje apresenta alguma pujança, porque o mar ainda é bastante rico, sobretudo naqueles produtos que os pescadores mais procuram, que nesta zona é o camarão da costa, e também peixes de elevado valor, como o robalo, a dourada, os sargos, etc. É também uma praia onde existem muitas algas, nomeadamente laminárias, que no final do verão costumam dar à costa e antigamente seriam recolhidas para servir de fertilizante dos campos agrícolas. A zona do intertidal inferior
é caracterizado por um animal, um anelídeo poliqueta, que forma recifes que se assemelham em termos da sua função e construção aos recifes de coral, embora sejam construídos a partir de pequenos grânulos de areia que o próprio animal apanha e consolida através de uma cola natural que segrega através de uma glândula que tem junto da boca e construindo uns tubinhos onde ele vive. Esses tubinhos depois vão se juntando uns aos outros e vai então desenvolver-se um recife, que é uma construção que aqui na zona entre marés pode chegar até 1 metro de altura. Estes recifes da Barroeira são muito importantes a nível ecológico e até a nível económico, porque existe uma grande quantidade de animais considerados uma fauna associada aos recifes de Barroeira, que são animais que vivem de uma forma endémica e que, portanto, ao longo da evolução sempre estiveram presentes nos recifes da Barroeira e hoje em dia constituem uma fauna endémica destes recifes, ou seja, não se encontram em mais sítio nenhum. E depois há outras espécies que se abrigam quando são larvas ou alevinhos dentro dos orifícios e das cavidades proporcionadas por estes recifes e que depois, quando já têm algumas semanas de vida, saem e ficam, portanto, a ser animais de vida livre. Muitas destas espécies têm valor comercial e daí podermos dizer que os recifes de Barroeira têm também um valor económico. Sem a sua presença, muito menos animais chegariam à fase adulta, porque seriam consumidos pelos predadores logo numa fase inicial da vida e assim haveria menos disponibilidade destas espécies para os pescadores pescarem e para nós consumirmos. A Barroeira, ou os recifes da Barroeira, são então estruturas características do entre-marés inferior que não se devem destruir e, portanto, as pessoas que usam a zona rochosa com atividades de lazer devem ter o máximo cuidado para não destruírem estes recifes. O mexilhão é o animal característico daquilo que se chama a zona do entre-marés médio, ocupa praticamente todo o espaço disponível. É um animal que se desenvolve muito bem aqui na zona entre marés, embora também existam mexilhões no sublitoral, em zonas que estão permanentemente debaixo de água. E estes mexilhões têm a vantagem de, durante os períodos de maré baixa, estarem livres de predadores, como por exemplo alguns peixes que comem mexilhões, mas que durante a maré baixa não conseguem, portanto, andar aqui nestas zonas e então digamos que há uma vantagem competitiva entre os mexilhões que crescem na zona do intertidal e aqueles que crescem na zona do sublitoral. Os mexilhões são os únicos moluscos bivalves que vivem na rocha. Todas as outras espécies vivem enterradas no sedimento, seja areia, seja lodo, e os mexilhões realmente vivem na rocha porque agarram-se a ela com o biço, que são uns filamentos orgânicos que eles próprios produzem, e são animais que estão no início de várias cadeias alimentares e servem de alimento desde peixes até alguns crustáceos e mesmo a aves marinhas. As anémonas são uns animais, um tipo de animais bastante visível aqui na Praia da Aguda. Existem pelo menos 5 espécies, das quais 2 são as mais vulgares. A Actinia equina, também chamada popularmente de mijão ou vaca mijona, e depois a Anemonia sulcata. São animais que pertencem ao grupo dos cnidários, animais venenosos, têm um veneno nos tentáculos que lhes serve precisamente para capturar as presas das quais se alimentam. São animais carnívoros que se alimentam de pequenos peixes, pequenos animais que lhes passam à frente e que eles conseguem, através da injeção do veneno, imobilizar e depois, portanto, podem nos comer. São animais que, se as pessoas mexerem, por exemplo, com as mãos e depois passarem as mãos em zonas sensíveis do corpo, podem provocar reações alérgicas, mas não mais do que isso. Vamos ver então a espécie Anemonia sulcata. Pode apresentar várias cores, desde cor-de-rosa escuro, cor-de-rosa claro e até verde. E depois, do nosso lado direito, temos a Actinia equina, que é uma espécie que tem a faculdade de poder fechar os tentáculos e formar uma espécie de uma bola, e por isso consegue reter água dentro dela e muitas vezes aparece fora da água na zona de marés. Já a outra espécie de que falei antes só aparece dentro da água ou dentro das poças de maré,
porque como não tem essa faculdade de poder fechar os tentáculos, se ficar fora da água acaba por, em dias quentes, secar e morrer. Aqui na zona do Entre Marés Superior existe um fenómeno interessante, que é a competição pelo espaço entre as cracas e as lapas. As cracas são animais que pertencem ao grupo dos crustáceos cirrípedes, são animais completamente sésseis. A partir do momento em que se fixam a um substrato rochoso, nunca mais de lá saem até morrer, e em algumas zonas ocupam a totalidade do espaço. As lapas, como já foi referido, precisam de se fixar à rocha lisa para se firmarem com bastante força e guardarem água entre a rocha e a concha e assim sobreviverem à baixa-mar. Nos sítios onde há uma forte competição pelo espaço existem as chamadas as casinhas das lapas, sítios onde as lapas permanecem durante a maré baixa e os quais só abandonam durante a maré cheia para se irem alimentar. Já foram feitos estudos que demonstraram que as lapas conseguem se deslocar até 6 metros de distância e depois, através de um rastro químico que deixam, percorrem o percurso em sentido oposto e voltam a encontrar a sua casinha no meio das cracas, porque muitas vezes é o único sítio onde conseguem fixar-se à rocha diretamente sem ficar em cima das cracas. Se tiverem eventualmente que ficar em cima das cracas, a água que queriam guardar para sobreviver durante a maré baixa vai escoar pelos intervalos e essas lapas podem eventualmente morrer de secura ou com o calor.